Amados pais do Senhor Jesus, chegamos aqui a mais um livro profético e hoje sobre o personagem chamado Sofonias, um dos profetas menores. E nesse estudo nós vamos entender o contexto, a história, o porquê das profecias de Sofonias. Então, iniciando aqui sobre o contexto histórico, nós temos a seguinte informação. O livro de Sofonias foi escrito em um período de grande instabilidade política e religiosa em Judá. O povo estava envolvido em práticas de idolatria e injustiças sociais, o que levou o profeta a anunciar esses pecados e a anunciar também o julgamento de Deus sobre as nações. O autor desse livro aqui foi o próprio Sofonias e a maioria dos estudiosos concorda com isso. O nome, Sofonias, significa o Senhor escondeu. Por que desse nome, gente? Na cultura judaica era comum dar um nome com significado. Aqui na vida de Sofonias ele é escondido, ele é guardado por Deus. A ideia de esconder fala de guardar. Deus guardou Sofonias para que ele pudesse registrar esses fatos, trazendo ao povo a luz da verdade divina. Então ele foi levantado como um profeta, protegido por Deus, para que ele pudesse trazer um despertamento espiritual através daquilo que Deus viu. Você vai ver aqui no livro, nós vamos analisar aqui os 3 capítulos de forma breve, para entendermos o que Deus queria transmitir através deste grande homem de Deus, tá bom? Ele era, continuando a história dele, ele era tetraneto do rei Ezequias e viveu durante o reinado de Josias, rei de Judá. Então ele viu o cenário de Judá, aquele território ali do povo de Deus, a situação do povo, e ele vai ser usado por Deus para gerar um despertamento. Por quê? Deus viu, não gostou do que viu e vai tirar satisfação. Continuando aqui, a data da escrita, o livro foi escrito aproximadamente entre 640 e 609 a.C., antes da queda de Nínive, que aconteceu em 612, também dentro desse período antes de Cristo. Então ele foi um dos profetas que profetizou a queda de Nínive. Quem é Nínive? É o povo assírio que invadiu Israel e conquistou Israel. Isso aconteceu em 722. Olha só que interessante, lembrando que o calendário aqui, antes de Cristo, ele é regressivo, ele é do maior para o menor. Então, quando você lê assim, 640 a 609, não está ao contrário, pelo contrário, ele está certo, tá bom? Desculpa a redundância do contrário aqui, mas ele está certo. Ele está avisando que lá no início, 640, ele inicia suas profecias, ele começa as suas profecias e vem até 609 aproximadamente. Dentro do período de 612, a queda de Nínive. O que é isso? Deus venceu Nínive. 722, Nínive invadiu Israel. Deus tinha avisado a Israel que isso iria acontecer. Eles ignoraram. Agora isso de fato vem à tona. Ou seja, Israel foi vencido, mas os inimigos do povo de Deus também foi vencido em 612. E provavelmente antes da reforma religiosa de Josias, que ocorreu em 622. Ele era contemporâneo, essa informação aqui é importante, ele era contemporâneo de Jeremias, ou seja, ele profetizou no mesmo período. Jeremias profetizou entre 627 e 587. Ele está profetizando no período da queda de Jerusalém. Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. E quem foi o profeta que anunciou essa queda? Jeremias. Mas, olha que interessante, o profeta Sofonias está dentro do mesmo período. Talvez alguém diga assim, poxa, Jeremias era um dos profetas maiores. Por quê? Porque tinha um volume maior de informação. Sofonias é um profeta de 3 capítulos. Então ele é menor do que o outro no sentido de qualidade? Não. Deus usou os dois. E usou os dois no mesmo período. Eu acho interessante que nós estamos numa era de tecnologia muito avançada. Então abriu oportunidade para criar canais de comunicação, por exemplo, no YouTube. Você abre um canal, vai dar um estudo bíblico, um estudo sobre culinária, enfim. Você cria ali o seu canal. Normalmente, gente, é muito comum para quem está iniciando essa questão de criar canal, gerar conteúdo, pensar da seguinte forma:
Ah, tem tanta gente mais qualificada do que eu, tem tanta gente mais estudada do que eu, mais preparada do que eu. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou fazer isso? A consciência fica logo pesando no sentido de, poxa, eu não sou tão preparado quanto fulano. Sabe qual é a mensagem que Deus traz para nós? Deus levantou dois profetas, um grande profeta com um volume imenso de informações, que era Jeremias. Mas não foi por causa disso que ele deixou de escolher Sofonias. Deus já levantou pessoas com qualidades maiores do que a sua, mas ele não abre mão de você. Guarda isso. Deus não abre mão de você, tá bom? Se Deus te levantou nessa geração, não importa quem chegou primeiro, você faz parte do projeto de Deus. Continuando a história aqui, vamos ver agora a divisão do livro. O livro de Sofonias é composto por 3 capítulos e pode ser dividido em 2 partes principais. Primeiro, os primeiros 2 capítulos, capítulo 1 e 2, eles descrevem o julgamento de Deus sobre Judá e as nações. Capítulo 1 ele fala diretamente sobre Judá e a gente vai fazer essa análise aqui. Vocês vão perceber o que Deus olhou, o que Deus viu quando olhou para Jerusalém. Vamos fazer uma lista aqui breve de problemas. E logo no capítulo 2, Deus agora parte o assunto para as demais nações. Que nações são essas? As nações que se levantaram contra Deus, que ignoraram Deus, que se levantaram contra o povo de Deus. Deus vai ter um acerto de conta com essas nações também. Na segunda parte, que é o capítulo 3, ele traz o foco sobre a promessa de restauração. Então Deus fala do juízo, da justiça, mas também ele garante promessa de restauração a partir de arrependimento. Propósito do livro. O propósito principal do livro é anunciar o juízo de Deus sobre o mundo e sobre Israel por causa das suas transgressões, mas também oferece uma mensagem de esperança e restauração para aqueles que se arrependem, tá bom? Gente, agora vamos lá, vou fazer aqui para vocês, vou apresentar a vocês uma lista de problemas do povo de Deus. Começando nesse capítulo 1, olha o primeiro problema, idolatria. No capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: Castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração a Baal. E todos esquecerão os sacerdotes que serviam a esse Deus pagão. Acabarei com todos os que sobem ao terraço em cima das suas casas e ali adoram o sol, a lua e as estrelas. E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus Moloque. Gente, observe isso. Observe isso aqui. A crítica aqui nesse versículo 4 e 5 é contra a idolatria. O que Deus está vendo nesse assunto? Um povo que vai para o culto adora a Deus, mas vai para outro culto pagão adorar entidades. Israel, o povo de Deus, melhor dizendo, Judá, está dessa forma. Um povo que tem um coração dividido, uma hora Deus, outra hora mundo. Uma hora Deus, outra hora coisas erradas. Então Deus está olhando para isso tudo e está dizendo: Sofonias, vá lá e avisa a eles que eu vi, não gostei e vou tirar a satisfação. Continuando aqui, outro problema que Deus percebeu: rebeldia. Verso 6. Destruirei todos que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer às minhas leis. Um povo que sabe o certo, mas decide fazer aquilo que é errado.